Continuemos em oração um pequeno minuto mais. Obrigado, querido Pai, por nos amar, por nos reunir em Ti mesmo, pelo nome e pelo sangue do Teu precioso Filho. Graças pela Tua boa obra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Agradecemos a bondade do Senhor, a Sua graça. E tudo que o Senhor sempre nos dá. Colocamos nas Tuas mãos todo o nosso ser, toda a nossa condição humana. Concede-nos a preciosa graça, Senhor, de nos esquecer de nós mesmos, de nos preocupar com qualquer coisa referente a nós mesmos. Concede-nos levantar nossos olhos e somente olhar para Ti, esperar de Ti, receber de Ti, ser alimentados, edificados e conduzidos pelo próprio Senhor. E algo que nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode fazer, se desejar. Estamos nas Tuas mãos, rogando que o Senhor possa nos falar, através da Tua preciosa palavra, a Tua palavra de sempre, que está na mesma Bíblia de sempre, que sempre disse a mesma coisa, mas que o próprio Senhor, somente o próprio Senhor, pelo Espírito, pode fazer vida a Sua preciosa palavra para cada um de nós. Rogamos que Teu Santo Espírito participe a nossos corações e a nossos espíritos a frescura preciosa da Tua palavra e do Teu Filho, e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar abrindo, irmãos, de novo no Evangelho de João, no primeiro capítulo, com a ajuda de nosso precioso Senhor. Vamos continuar lendo a Sua palavra, confiando que Ele nos ajudará a permanecer na presença dEle, porque Ele mesmo está interessado em participar a nós, a vida da Sua palavra, e Ele já nos deu o Espírito, já nos deu o Seu Filho, e Ele está aí para isso. Nestes dias já vimos algo desta passagem. Hoje estaremos vendo um outro aspecto que precisamos, com a ajuda do Senhor, nos deter um pouco aqui. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De todos os escritores do Novo Testamento, dos próprios apóstolos que escreveram, somente 2 deles escreveram evangelhos: João e Mateus. Marcos e Lucas não eram do grupo dos 12, ainda que eram servos de Deus, membros do corpo, escolhidos por Deus para esse testemunho precioso. Mas dentre os 2 apóstolos que escreveram, João era considerado o terceiro na lista dos apóstolos,
há 4 listas deles. Em 2 aparece João de terceiro e em 2 aparece de quarto. 2 falam de Pedro e Andrés como irmãos e de Tiago e João como irmãos. E outras falam Pedro, Tiago, João, Andrés. Mas quando vemos aqueles 3 que estavam mais perto do Senhor Jesus, eram Pedro, Tiago e João. Então, por causa disso, entre as 2 listas, escolhemos aquela em que João aparece de terceiro. E João é o terceiro dos apóstolos. Mateus aparece geralmente de sétimo. Aparece junto com Tomé. Somente no próprio Evangelho de Mateus. Mateus coloca Tomé primeiro. Diz Tomé, aparece de sétimo, e Mateus aparece de oitavo. Mateus, no Evangelho dele, fala Mateus o publicano. Os demais falam Mateus, mas ele lembra que ele era publicano. E coloca Tomé primeiro e ele depois. Mas normalmente, o sétimo dos apóstolos, que foi o sétimo em ser chamado, foi Mateus. Portanto, João tem um testemunho anterior a Mateus. Mateus começa o ministério do Senhor Jesus praticamente falando da genealogia, filho de Abraão, filho de Davi, e começa o ministério público de Jesus em Galileia. Faz alguma menção rápida de João Batista. Mas João começa na eternidade. Acabamos de ler onde começa João. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. João começa desde a eternidade. Mateus começa pela genealogia. João começa também falando muito mais detalhes acerca de João Batista. Coisas que os outros evangelistas não contam, ele se detém, movido pelo Espírito Santo, para contar. E também ele fala do ministério do Senhor Jesus na Judeia, antes da Galileia. Ou seja que poderíamos dizer que João, falando tematicamente, não cronologicamente, tematicamente João está primeiro que Mateus. Aqui temos alguma organização dos livros que não sempre em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os países são a mesma. O Novo Testamento não se escreveu nesta ordem. Cada um deles escreveu um por aqui, outro por lá, um numa época, outro no outro ano, e depois foram se juntando esses documentos e se juntaram em diferentes ordens, e depois em alguns lugares prevaleceu uma ordem, em outros lugares prevaleceu uma outra ordem. E a razão pela qual estou dizendo isto é para que possamos ver certa preeminência no testemunho de João nos evangelhos. Ele era um apóstolo e era o terceiro dos apóstolos, que começa falando da eternidade e fala do ministério em Judeia e depois em Galileia. Portanto, depois vem Mateus, que era sétimo entre os apóstolos, e que começa com a genealogia e com o ministério em Galileia. Ou seja que tematicamente temos que começar com João. Se você abre a primeira página do Antigo Testamento, começa como começou João. Depois, o Novo Testamento, se colocamos João primeiro, não cronologicamente, mas tematicamente. No princípio. Assim começa o Antigo Testamento. Bereshit, bara, Elohim, het hashamajim ved haaretz. No princípio, criou Elohim.
Nestes dias, na primeira noite, nos detivemos um pouquinho naquela palavra Elohim, especialmente na terminação plural. Aí já está escondido o verbo, na terminação plural Elohim. Aí já está o verbo escondido, está tácito, mas João faz explícito depois no Novo Testamento. No princípio Elohim fez os céus e a terra. E agora João, movido pelo mesmo Espírito, mas para um testemunho próprio do Novo Testamento, um testemunho centrado agora na revelação de Deus, no Filho de Deus. O Espírito toma nem as palavras do início do Antigo Testamento, como se fosse para começar de novo a falar de um Novo Testamento agora. E o que estava escondido em Gênesis começa a ser explícito agora em João. E João disse: no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Agora João tem mais luz. Agora quando João lê aquelas palavras, no princípio criou Elohim. Agora João tem revelação. Revelação própria do nível do Novo Testamento. A revelação em Gênesis é do nível de Moisés. Mas João já escreve quando já veio o Senhor Jesus. A lei veio por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade, a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. E agora João está falando na posição mais completa da revelação. João começa desta maneira, mas ele que termina o Novo Testamento. Cronologicamente, ele foi o último em escrever. E, portanto, toda a revelação divina proposta por Deus nas Sagradas Escrituras culmina com o apóstolo João. João é aquele que completa os evangelhos, completa as epístolas e completa com o Apocalipse toda a Bíblia. Sem Apocalipse, a Bíblia não teria conclusão. Teria começo, desenrolamento, desenvolvimento, mas não teria conclusão. Mas a conclusão da Bíblia é o Apocalipse. Portanto, a revelação se completa com o aporte do apóstolo João. Então ele está vendo coisas que no princípio apenas eram indícios, agora com João já se tem desenvolvido. A revelação se desenvolve com João. Culmina, se completa com João. E tinha começado o Antigo Testamento falando assim: no princípio criou Elohim. Agora João percebe dentro da palavra Elohim ao Verbo com o Pai, a preexistência do Verbo, a coexistência do Filho com o Pai e a divindade também do Filho. E por isso é que depois, quando na primeira carta, e ontem lembrávamos aquilo, ele escreve no 2º capítulo que aquele que nega o Filho não tem o Pai. Ele fala de confessar o Filho. E ele diz que é espírito de anticristo, aquele que nega o Filho. Aquele que nega o Filho é aquele que fala de Deus, do Deus único, sem o Filho. Isso é negar o Filho. Falar que Deus é só uma pessoa, único, mas que não tem filho. Isso é anticristo. Deus é um só Deus. Monoteísmo, não tiramos da mão. Monoteísmo é a confissão cristã. Mas no único Deus, o Pai tem um filho. Temos nos detido nisso. O Verbo estava com Deus antes da fundação do mundo. E era também Deus com o Pai. Agora, aquela palavra que disse lá Moisés,
princípio. Os dois começam iguais. Agora, Moisés disse, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Agora, essa palavra criou começa João a desenvolver. E ele diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, você vê João entrando nas implicações daquelas primeiras frases de Moisés. E está acrescentando luz. Todas as coisas, o céu e a terra, foram feitas por intermédio do verbo de Deus. Por intermédio dele. Ou seja, o Pai criou tudo com o Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui João está confessando ao Filho de uma maneira especial, de uma maneira tremenda. Aqui está colocando ao Filho com o Pai e no mesmo nível do Pai. E essas são as coisas que ele lembrava das suas conversas com Jesus, dos ensinos privados de Jesus, frases especiais de Jesus que ele lembra aqui no seu Evangelho, apresentando uma cara de Jesus que dificilmente seria vista por outros, como foi vista por João. E ele começa a usar também, para falar de Nosso Senhor, começa a usar algumas palavras que não foram inventadas por ele, mas que o Espírito Santo inspirou a ele usar, porque ele viu a Deus, o próprio Deus, aplicar a Jesus essas palavras. E essas palavras que utiliza João tiveram toda uma história de cozinamento de séculos. Antes de Deus inspirar a João a usar certas palavras, aquelas palavras já estavam na história. E espero não se molestem se falo que até na história da filosofia. Até na história da filosofia estava a palavra verbo. A palavra verbo teve um cozinamento de séculos no meio dos filósofos. E Deus estava seguindo providencialmente aquele cozinamento daquela palavra, porque Deus também sigue a filosofia. Porque a filosofia são as perguntas dos homens, que Deus responde através da sua revelação. Os homens se perguntam pelo ser, pela possibilidade do conhecimento, pela ética, porque são seres humanos. E Deus, através da sua palavra, responde às perguntas dos homens. Qual é a base do ser? Onde está o ser primeiro e necessário? Como é possível conhecer a verdade? E a verdade de Deus se revelou aos homens. E a retidão, a ética é viver conforme Deus revelado em Cristo, pelo Espírito. Ou seja, que a palavra de Deus responde às perguntas dos seres humanos. Deus nunca deixa os seres humanos sem resposta. Deus é um Deus que inclui a integralidade de todo ser humano. Nenhum grande filósofo vai ficar grande para Deus. O mais grande complexo do filósofo é pequenininho diante de Deus. Deus tem respostas para ele. Deus não tira esses aspectos do homem. Ele realiza e responde ao homem tudo o que ele mesmo deu ao homem. Então aqui, João viu um assunto. Vamos ali, já voltaremos acá, Apocalipse, capítulo 19. Você vai ver algo que Deus mostrou para João. E lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa aqui. Quando João escreveu o Apocalipse, foi antes de escrever o Evangelho. Porque
João estava preso na ilha de Patmos durante o governo do imperador Domiciano. Assim falam os antigos, Justino Mártir, Ireneu, que eram quase contemporâneos, falam esse testemunho. E quando Domiciano morreu, então um imperador que durou muito pouco tempo, chamado de Nerva, ele libertou os presos. Então João voltou da ilha de Patmos para Éfeso. E lá em Éfeso ele depois escreveu o Evangelho. Ou seja que o Evangelho de João foi escrito ao redor dos anos 90 e tanto. Enquanto que o Apocalipse foi escrito até mais tardar no ano 86. Porque no ano 86 morreu Domiciano e subiu Nerva, que libertou João da ilha de Patmos. Então o Apocalipse se escreveu antes que o Evangelho. E algumas palavras que usa João no Evangelho, ele aprendeu de Deus nas visões, na revelação de Jesus Cristo, que ele teve primeiro antes em Patmos. E aqui no Apocalipse 19, podemos ver desde o verso 11, a revelação da vinda do Senhor Jesus. E disse: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto foi revelado a João no Apocalipse, quando ele viu a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda. E ele viu que aquele nome do Senhor era o Verbo de Deus. E esse nome, João estava na ilha de Patmos, naquela esfera da filosofia grega, onde a palavra logos, traduzida verbo, tinha sido cozinhada. Mas Deus não usou essa palavra até não terminar de cozinhar. Como você coloca um aipim numa panela à pressão, tem que deixar até que esteja cozinada, porque você não vai comer cru. Só quando já está pronta aquela mandioca, aquele aipim, você tira da panela, agora está pronta para comer. Assim, essa palavra que Deus aplicou a seu próprio Filho, e que mostrou para João, e que João, inspirado por Deus, usou e aplicou seu Filho, não foi uma palavra inventada por João. Foi uma palavra que já existia. Na história dos filósofos, me vão perdonar que eu esteja falando tanto dos filósofos, quando os irmãos estão orando em contra de ser tão doutrinais. Heráclito de Éfeso foi aquele primeiro dos filósofos no que se conhece da história da filosofia, que começou a falar do Logos. Depois dele, o próprio Platão falou do Logos, do Verbo. E depois dele, os estoicos, nos tempos apostólicos, com os quais Paulo conversava, porque Paulo conversava com os filósofos, lá na própria capital da filosofia, no próprio Areópago, ele falava com os estoicos e com os epicúreos, falando e apresentando a Cristo para eles. E dentre eles, Damaris e Dionísio, Areopagita e outros receberam ao Senhor, e começou a igreja em Atenas. E os estoicos falavam também do Logos. E o conceito do Logos que tinha Heráclito foi sendo aperfeiçoado por Platão e pelos estoicos. Quando chegou a hora de João ver o próprio Deus aplicar esse nome a seu filho, João compreendeu muitas coisas. João compreendeu muitas coisas.
movido pelo próprio Espírito, ele aplicou corretamente essa palavra para o Senhor Jesus. Os filósofos, quando olhavam para o universo, eles viam que o universo estava ordenado. E via que as coisas e as partes estavam dentro de um contexto. E que cada coisa tinha um sentido. Podia, como fala aqui a palavra, que ensamblar não é a palavra espanhola, podia coincidir uma coisa com outra, encaixar. Obrigado, irmão. Eles viam que detrás de tudo havia uma mente ordenadora do universo, uma razão que dava sentido ao universo. E eles chamavam aquela razão de logos, ou seja, de verbo. Porque antes de uma palavra ser palavra, ela é um conceito. Só que há conceitos que são limitados. Cada palavra que nós usamos, porque tudo nosso falar são símbolos, são barulhos de sons, de vento, com os dentes, com a língua, com o resto do nosso aparelho de glossolária. Mas cada um desses sons tem um sentido. Eu estou fazendo barulhos aqui, mas vocês estão entendendo estes barulhos? Porque cada palavra tem um significado. Então, cada coisa se representa com uma palavra. Por exemplo, Bíblia, existe um ser real que se chama Bíblia, um livro, mas existe uma representação deste livro numa palavra. Quando você fala Bíblia, aquela palavra representa este ser. Podemos falar mesa, podemos falar cadeira, podemos falar teto, salão, etc. Cada palavra é o conceito expresso que representa uma realidade. Mas vamos entendendo o que significa logos, que significa palavra. Logos pode ser traduzido palavra, pode ser traduzido razão, pode ser traduzido imagem, pode ser traduzido representação, pode ser traduzido tratado. Por exemplo, nós usamos a palavra odontologia, é o tratado acerca dos dentes. Logia vem de logos. O tratado dos dentes, odontologia. Mas aqui, quando está sendo aplicada a Cristo, Filho de Deus, a palavra verbo, não se está referindo a uma palavra acerca de alguma coisa limitada. A palavra verbo é a palavra que expressa em plenitude ao próprio Deus. É a palavra que representa Deus. Quando você fala uma palavra, essa palavra está representando alguma coisa. Mas quando Deus fala uma palavra plena acerca de si mesmo, uma palavra que revela a plenitude de Deus, a plenitude do seu próprio coração, essa palavra que expressa a plenitude de Deus, essa é o verbo de Deus. 4 séculos estuvo se cozinhando essa palavra, para que no final, no momento certo, Deus disse: João, eu estava trabalhando na história dos homens. Este é o verbo de Deus. Agora João pegou emprestada aquela palavra que estava sendo cozinhada na história humana, mas aprovada por Deus. E disse de Jesus: no princípio era o verbo. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que expressa Deus, que implica 2 coisas. Primeira coisa, antes de ser uma palavra que revela, tem que ser uma palavra com significado para o próprio Deus.
Você, quando quer se expressar, você busca as palavras que possam representar exatamente o que você quer dizer. Então você encontra as palavras e fala, e as pessoas estão atentas e enxergam a que você se está referindo, através das palavras. Antes de Deus se revelar a si mesmo, ele se conhecia. Você entende isto? Deus se conhecia. E Deus se conhecia com um conhecimento exato acerca de si mesmo. Nós também, mais ou menos, nos conhecemos a nós mesmos, mas nosso autoconhecimento é muito inexato. Às vezes nós pensamos que somos bonzinhos, mas não somos tão bonzinhos, não. Verdade? Nós achamos que somos a última Coca-Cola no deserto, né? Mas depois vamos descobrindo que nós. Descobrimos depois que os outros descobriram que não. A imagem que nós temos de nós não é exata. Às vezes achamos que somos a rainha de Inglaterra, o grande rei, ou às vezes estamos lá deprimidos, achamos que somos menos que um rato. Conosco acontece isso. Mas com Deus isto não acontece. Deus é perfeito. E Deus se conhece perfeitamente. Deus conhece tudo e também se conhece a si mesmo. A plenitude do conhecimento de Deus é perfeita. Nunca muda, não está oscurecida. Aquela imagem que ele tem de tudo é exata, é uma representação exata. Então escute com atenção. Vou falar a palavra quando, mas a palavra quando nós usamos em relação com o tempo, mas não vamos usar em relação com o tempo, só que não temos outra palavra na linguagem, então vamos dizer, quando Deus se conhece, mas não é no tempo, Ele sempre se conheceu, na eternidade Ele é autoconhecido eternamente, mas falando assim só para nós humanos que estamos no tempo compreender. Quando Deus se conhece, Ele gera uma imagem de si mesmo, que é igual a si mesmo, na qual Ele se reconhece e pela qual Ele se revela. Esse é o Verbo de Deus, uma palavra plena que expressa a Deus em totalidade, sem distorção. Quando Deus diz, eu sou o que sou, note que Ele falou, eu sou, mas diz, o que sou. O que sou é o ser eterno de Deus, mas como Ele se conhece, então Ele pode falar, eu sou o que sou. Se dá conta? Eu sou e revelado. O que sou era o que Ele é, o que Ele conhece de si mesmo. Como Ele se conhece, então Ele se expressa e Ele se autorrevela e Ele fala, eu sou o que sou. Aquela expressão, aquela palavra total de Deus, que revela a Deus na plenitude do seu ser, esse é o Verbo de Deus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o unigênito do Pai. E por isso a Bíblia fala que Ele é gerado, porque Ele é gerado no autoconhecer-se de Deus, mas não é gerado no tempo, sino na eternidade, porque Ele sempre se conheceu. Então, a imagem que Deus tem de si mesmo, que é igual a si mesmo, que está diante dele, é igual a Ele. Mas ao mesmo tempo, é uma segunda pessoa em relação à primeira. Vamos falar aqui, Fernando. Vamos colocar a Fernando, e cada um de nós é Fernando agora.
Fernando, então, aí Fernando começa a pensar em Fernando. Porque às vezes nós pensamos em nós mesmos também, verdade? Que gostamos, que não gostamos, que gostaríamos. Nós pensamos, Fernando pensa em Fernando. Então, está Fernando que pensa em Fernando. E está o Fernando pensado por Fernando. Você entende? Eu tenho que pensar. Nós somos galinhas, somos homens. E às vezes ficamos queimando mais. Você vai compreendendo. Amém? Então, Fernando pensa em Fernando. E quando Fernando pensa em Fernando, ele gera uma imagem de Fernando que Fernando tem. Então está o Fernando que pensa em Fernando e está o Fernando pensado por Fernando. Você pode colocar seu nome aí. Não entenderam, verdade? Bom, agora no caso de Fernando, como no nosso caso, nós podemos achar que somos o rei da Inglaterra. Nós podemos nos equivocar a respeito de nós, ou para cima ou para baixo, por excesso, por defeito. Mas no caso de Deus não acontece assim. Agora já não é Fernando que pensa em Fernando e está o Fernando pensado por Fernando. Agora é Deus. Porque como nós fomos feitos à imagem de Deus, nós podemos entender esse fenômeno. Porque nós podemos pensar isso. A galinha não. Você fala, quanto é 2 mais 2? Não sabe dar. Coisa tão simples, não sabe nada. 2 mais 2. A galinha não sabe. Porque é galinha. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos razão, nós temos mente. Os crentes também têm mente, sabia? E tem que amar a Deus com toda a mente, não cegamente. Alguns já não querem estudar mais, não gostam mais da doutrina. Mas temos que amar a Deus com toda a mente, não sem ela. Com toda a razão, não só razão, mas com toda ela. Com toda ela. Porque Deus nos deu para funcionar a plenitude junto com Ele. Não sem Ele, mas junto com Ele. Quando estamos com Ele, Ele realiza todas as potencialidades de nosso ser em todas as áreas. Ele não corta, Ele realiza. Então, o que aconteceu no tempo, na eternidade? Sempre esteve com o Pai a imagem que o Pai tem de si mesmo, que é igual a si mesmo. Esse é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. O Fernando, pensado por Fernando, sempre acompanhou o Fernando que pensa em Fernando. Bem, podemos dizer que a imagem que Deus gera, ao se autoconhecer, é unigênito do Pai. E é gerado pelo Pai, mas não gerado no tempo. Porque nunca houve um tempo no qual Deus não se conhecia. Ele sempre se conheceu. Portanto, a imagem dele, o seu Verbo, tem estado com ele, é igual a ele, e é um com ele, mas seu Verbo é a segunda pessoa da Trindade, porque a primeira é o Pai, e a segunda é o unigênito do Pai. E agora o Pai ama o Filho, se reconhece no Filho. O Filho é a exata representação do Pai. É a imagem do Deus invisível. De tal maneira ama o Pai ao Filho que lhe deu tudo. E o Filho ama o Pai também e comparte toda a plenitude com o Pai. Então existe a plenitude que flui do Pai para o Filho, a plenitude que o Filho responde para o Pai, e a plenitude compartida entre o Pai e o Filho, que é Espírito, que provém do Pai e do Filho. O Pai é o que ama,
O Filho é o amado que também ama, e o Espírito é o amor compartido entre o Pai e o Filho. Que é amor pleno, é amor total, porque aquele amor de Deus não é em pedacinhos, não, Ele deu tudo. Portanto, aquela plenitude compartilhada pelo Pai e pelo Filho é também Deus. Mas no caso do Pai, o Pai é aquele que gera ao Filho, e o Pai é aquele que exala o Espírito. No caso do Filho, o Filho é aquele unigênito do Pai, que também ama ao Pai, e nesse amor compartido com o Pai também exala o Espírito. Por isso o Espírito é chamado na Bíblia Espírito do Pai, e também é chamado Espírito do Filho, porque provém do amor entre o Pai e o Filho. O Pai não procede de ninguém. O Filho é unigênito do Pai, mas o Espírito procede do Pai e do Filho. É a mesma divindade. Alô? A mesma divindade subsiste no Pai, mas subsiste de maneira diferente que no Filho. Porque a divindade plena do Pai subsiste como aquele que gera e aquele que exala. E a divindade do Filho subsiste gerada pelo Pai. É a mesma divindade. O Pai tem vida em si mesmo. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho o ter vida em si mesmo. Ou seja, que o Filho tem a mesma vida divina que o Pai, só que a vida divina do Pai é aquele que concede, e a vida divina do Filho é aquela concedida pelo Pai. Por isso a segunda pessoa da Trindade se chama de Filho. Filho unigênito do Pai, gerado não no tempo, mas na eternidade, no autoconhecer eterno de Deus. O Filho é a imagem de Deus, na qual Deus se reconhece quando diz: o que sou, eu sou. Eu sou o que sou. Ele se autoconhece e se revela. E quando Deus se revela, se declara, se pronuncia, a palavra plena que revela a Deus como Deus é igual a Deus. Está com Deus desde sempre. É o Verbo de Deus, que era no princípio, estava com Deus e era Deus. Este é uma pessoa, porque se Deus é pessoal, a imagem dele tem que ser pessoal também. Ou senão a imagem não seria igual a ele, e Deus não se conheceria como ele é. No caso de Deus, o Pai quis que no Filho habitasse toda a plenitude e que ele fosse tal como ele é. Então, no princípio, Bará Elohim, criou Deus, a Trindade. Agora disse João, no princípio era o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Não é um esto, não é uma coisa, não é um reflexo, é uma pessoa. Era no princípio com Deus. Isso não foi um invento de João, foi Deus que mostrou isso a João. João estava lá perto com Jesus quando Jesus começou a orar e começou a falar palavras misteriosas. E o Senhor Jesus começou a falar assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. João escutou essas palavras misteriosas. Ninguém lembrou dela, mas João nunca esqueceu. João lembrou. A história primitiva
conta que quando já os 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, tinham sido escritos, diz que entre os discípulos, diz a história antiga, não está na Bíblia, está na história, disseram, mas é preciso, disse André, é preciso escrever um evangelho que conte não somente os aspectos externos que já foram contados. Precisamos um evangelho que conte os aspectos internos, as conversas privadas que tivemos com Jesus. Então eles oraram a ver quem tinha que escrever. E essa noite, André sonhou que era João que tinha que escrever aquilo. Então João escreveu o evangelho. E você encontra no evangelho de João coisas que não encontra nos demais. Palavras-chave do Senhor Jesus. Evangelho para a igreja. Não para fora, para dentro. Que fala quem que é Jesus. Esse é o tema deste ajuntamento. Quem é Jesus? Agora já falamos de uma cozinhada da palavra Logos durante vários séculos, esperando ficar pronta para ser usada por Deus. Agora eu vou contar outro processo que aconteceu. Vocês têm ouvido falar daquele período intertestamentário, ou seja, aqueles 400 anos entre Malaquias, que termina o Antigo Testamento, e João Batista, que começa o Novo Testamento. Houve 400 anos aparentemente de silêncio. Os profetas não falaram mais. Deus esperou. O último que fechou o cânon do Antigo Testamento foi Malaquias. E Deus esperou 400 anos o cumprimento do tempo. Deus estava esperando. Sempre que Deus espera é porque algo tem que acontecer. Lembre-se que a palavra de Deus fala do cumprimento dos tempos, da economia do cumprimento, da consumação dos tempos. Deus está cozinhando o seu propósito, e cada período da história do povo de Deus e da igreja, alguma coisa tem a ser cozinhada. Quando já está pronta essa comida, falando em parábola, agora vem a outra parte, como uma senhora que está cozinhando arroz. Ela fala, ainda está cru, tem que ficar cozinhando lá. Mas falta um pouco de sal. A água se está secando muito rápido. Tem que acrescentar água para terminar de cozinhar. Isso que se chama sazão. A sazão. A sazão é o kairos. A palavra tempo, que nós temos somente uma, no grego são 2 palavras. Cronos, que é o tempo do relógio, do calendário, e tem a kairos, que é a sazão. Então, Deus está cozinhando algo. E como a senhora que está cozinhando algo. Quando os apóstolos se encontraram com Jesus ressurreto, agora sim ressuscitou, agora vamos reinar aqui na terra. Senhor, vai restaurar o reino de Israel agora neste tempo. Jesus falou para eles, não toca a vocês conhecer os cronos e os kairos, os tempos e as sazões que o Pai pôs somente na sua potestade. As sazões, os kairos, a maduração de Cristo na igreja. Esse é quando é que vai chegar a colheita? Quando o grão está maduro. Quando o grão está maduro, quando Cristo se forma na igreja, então chegou a colheita. Enquanto Cristo não se forma na igreja, Ele não vai perder, vai ir colheitar só folhas, sem grão. Nós estamos demorando a vinda do Senhor. Por isso é que disse Pedro que temos que apressar a vinda do Senhor, vivendo por Cristo, para que Ele se forme e estemos na sazão. Mas nós parecemos uma goiaba verde. Alguém vai comer alguma coisa de nós? Está difícil este irmão. Nada doce, nada suave, tudo
agrio, azedo, difícil de tragar. Deus tem que continuar no sol, na chuva, até chegar o Kairos, a sazão. Então, a Bíblia fala de uma sucessão de tempos que vão se cumprindo numa economia final. Isso está em Efésios. Em Efésios diz que Deus fez a Cristo cabeça de todas as coisas no céu e na terra, na dispensação, na economia do cumprimento dos tempos. Depois do primeiro tempo, já se cozinhou uma parte, vinha outro tempo, já ficou cozinhado, agora vem outra etapa. Está fazendo como aquelas camadas, uma acima da outra. Até chegar na camada final, na economia do cumprimento, quando tudo que Deus estava fazendo na história aparece bem cozinhadinho no final. Deus estava detrás da história trabalhando. Então, ainda aquele período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, já Deus falou com Malaquias, fechou o Antigo Testamento, ficaram 400 anos antes de chegar o cumprimento do tempo. E Jesus veio no cumprimento do tempo, não veio antes. E para a primeira vinda de Cristo, sim havia data. Para a segunda, não. Para a segunda, precisa maturidade da igreja. Mas para a primeira, havia 70 semanas de Daniel. Tantos anos, chegará o Messias, vão tirar a vida do Messias. E no dia exato em que se cumpriam aquelas 69 semanas, que fala Daniel no capítulo 9, Shavuot, septenário, semana de anos. Esse dia exato, Jesus entrou num jumento. Chegou em Jerusalém no dia exato da profecia. Ninguém estava percebido. E Jesus chorou e disse: está encoberto dos teus olhos. Não conheciste o dia da tua visitação. Esse dia estava profetizado. Na hora exata, Jesus chegou. No dia exato. Mas eles não estavam preparados. Ele vinha para preparar. Primeiro João para preparar a vinda dele, e agora ele para trabalhar a nova obra que o Pai está fazendo. A criação já terminou, já descansou, mas agora está remindo. Amém? Então, naqueles 400 anos, aconteceu um assunto. E Deus tinha que esperar que aquele assunto acontecesse, para poder passar para nós uma revelação mais pronta, completa, rica, acerca do seu Filho. Porque tudo que Deus faz é em relação com o Filho. Sabe o que aconteceu naquele tempo? Aí os filósofos gregos foram subindo, cozinhando aquela palavra logos. Mas os judeus começaram naquela briga com os judeus contra os gregos, aquele pleito de Sião. Veio Antíoco Epifanes, uma figura do anticristo. Veio proibindo a Bíblia, o Antigo Testamento, sacrificando porcos no lugar santo, profanando o templo. Veio querendo impor a cultura grega na cultura judaica, e então se revoltaram os judeus, começaram aquelas guerras dos macabeus e todo aquele processo. E nesses 400 anos, Deus começou um processo para que uma cultura pudesse compreender a outra. Porque Deus tinha que preparar o caminho da evangelização, para que todas as nações recebessem a Cristo. Então Deus permitiu que Alexandre Magno, que tinha como preceptor Aristóteles, tomasse em poucos dias todo aquele império desde o Ocidente até a Índia, e estabelecesse o idioma grego, e estabelecesse a cultura grega. E quem foi que deu a Alexandre aquele trabalhinho? Por que Deus
escreveu o Novo Testamento em grego. Por que não continuou em hebraico? Por que o Novo Testamento não está escrito em hebraico? Se Pedro falava aramaico, já não era hebraico, era aramaico, mas mais parecido com hebraico. Todos eles falavam isso. Porque Deus inspirou que o Novo Testamento se escrevesse em grego. E porque Deus permitiu que Alexandre tomasse todo aquele território e estabelecesse aquela cultura. E porque naqueles 400 anos Deus promoveu um entendimento entre as duas culturas para preparar que a revelação da Bíblia pudesse passar para o resto dos povos. Então houve alguns personagens, chamado um deles Aristóbulo, outro deles se chamou Fênio, outro deles se chamou Demétrio de Faleron, que foi aquele encarregado da biblioteca famosa de Alexandria. Vocês têm ouvido falar daquela famosa biblioteca de Alexandria? Havia um daqueles 4 generais que se dividiram no reino de Alexandre Magno. O último deles, o quarto, tomou Egito, e fundou Alexandria em lembrança de Alexandre Magno. E ele se chamava de Ptolomeu. E ele teve um filho que foi Ptolomeu II, o primeiro foi Ptolomeu I Soter, o filho dele foi Ptolomeu II Filadelfo. E este Ptolomeu era um homem que gostava muito dos livros. Deus também usa pessoas que gostam dos livros. Às vezes pensamos que não, mas sim, também tem alguns que gostam dos livros na história do povo de Deus. E este Ptolomeu quis fazer uma biblioteca com todos os livros, a sabedoria da humanidade. E encarregou aquela biblioteca para Demétrio de Faleron, um destes personagens que estou falando. E Demétrio, que era um grande erudito, ele falou para Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu II, e falou: se nós queremos ter nesta biblioteca de Alexandria toda a sabedoria, não podem faltar os livros dos judeus. Porque a maior sabedoria de todas está nos livros dos judeus. Vamos procurar conseguir um contato com o sumo sacerdote lá em Jerusalém. E vamos pedir a ele para nos permitir a tradução desses livros do hebraico para o grego. Então aquele conselho de Demétrio de Faleron foi seguido pelo Ptolomeu Filadelfo, e eles fizeram todos os arranjos para que os livros do Antigo Testamento fossem traduzidos para o grego. E aquela tradução foi feita por 70 anciãos, e por isso foi chamada de Septuaginta. E se escreve com LXX, números romanos, 70. A versão dos 70, a Septuaginta. Essa versão, Septuaginta, é a que utilizam os apóstolos quando citam em grego o Antigo Testamento. Deus estava trabalhando. Naquele período Deus estava trabalhando. Deus estava fazendo a ponte entre a cultura fechada de Israel para poder passar para o resto do mundo a sabedoria de Deus. Mas o mundo tinha tido outro desenvolvimento conduzido por Deus. E naqueles 400 anos, todo aquele processo de preparo do mundo para o Evangelho foi realizado por Deus. E aquele Demétrio de Faleron, junto com aquele Aristóbulo que falei, com aquele Fênio, e com outro que já chegou na era dos próprios apóstolos, chamado de Filão de Alexandria, eles começaram a pegar esse touro difícil de controlar, de dominar, da filosofia grega. Começaram desde o judaísmo, começaram a tratar de dominar. Porque é que às vezes nós achamos que é mais cômodo fazer aquilo que se diz da avestruz.
avestruz vê um problemão e faz um buraco no chão, coloca a cabeça e não veio nada. Mas todo mundo vê ela. Ela pensa que, como ela não vê, não há nada. Mas o corpo dela está lá fora. E às vezes nós também queremos fazer isso. Achamos que ser cristão é fechar. Não, ninguém está falando nada. Darwin não falou nada. Vamos deixar que fale. Não, estamos numa guerra. E Deus colocou domadores daqueles touros. Aquele Aristóteles cresceu, parecia que era a máxima expressão da ciência. E Deus usou homens para dominar Aristóteles. Sabe quem dominou Aristóteles no cristianismo? Tomé de Aquino. Tomé de Aquino pegou aquele touro que vinha do paganismo, dominou e someteu a filosofia de Aristóteles ao serviço de Deus. E 1000 anos durou a influência de Tomé de Aquino até hoje no pensamento da humanidade. Aquele que fez a mesma coisa entre os judeus foi aquele que mencionamos ontem, Maimônides. Maimônides pegou Aristóteles e a filosofia grega e submeteu ao judaísmo. O que fez Tomé submetendo o cristianismo. E até os muçulmanos, um homem deles chamado Averroes, tomou também Aristóteles e submeteu ao Islã. Meu Deus. Os 3 monoteísmos submeteram aquele touro da filosofia e colocaram aquele touro da filosofia ao serviço da fé em Deus. Isso que aconteceu na Idade Média da era cristã começou a acontecer no período intertestamentário, com este assunto do Logos. Então, aqueles homens, como Aristóbulo, Plínio, eles começaram a ver de que maneira vamos conseguir contatar, fazer a ponte entre a cultura grega e a revelação bíblica. E começaram a descobrir pontos em contato, pontos trabalhando para que eles possam nos compreender. Mas se nós vamos falar para eles na nossa linguagem e eles têm outra linguagem, não nos vão compreender. E não é fácil fazer aquela ponte retendo a fidelidade. Alguns fazem a ponte e ficam no outro lado. É perigoso. Tem que saber fazer a ponte aqui, fica aqui prendido, até onde pode chegar, até lá pode chegar. Mas não solte o centro aqui, fica aqui prendido. E pega a mão dele, venha para cá. Não vai para lá, venha para cá. Uns pouquinhos, é por aqui, é por aqui. Isso que você fala é isto aqui. E aquilo outro é isto aqui. Agora nós estamos entendendo, sim. Vem para cá. O caminho é Cristo, é por aqui. Porque Cristo é Salvador, não só dos judeus. Ele tem gente de toda tribo, língua, povo e nação. E nós temos que estar preparados para isso. Não estamos dentro de 4 paredes fechadas. Cristo é suficiente para salvar a homens de toda classe. Analfabetas e eruditos e cientistas e artistas, toda classe de homens. E a igreja tem que amadurecer em Cristo para saber apresentar a Cristo a todo homem. E apresentar perfeito em Cristo a todo homem. Então o que aconteceu? Aconteceu algo importante. Quando os crentes judeus compreenderam o conceito de Logos que tinha se cozinhado entre os gregos, descobriram que já Deus falava disso com as palavras semelhantes nos próprios livros dos judeus. E que agora eles poderiam falar com eles e estabelecer aquela ponte que Deus precisava para depois o evangelho chegar até lá. E por isso Deus permitiu que João ficasse em Éfeso. Ele não ficou na Babilônia, ele ficou em Éfeso. E Paulo também era judeu, também foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, mas ele nasceu em Tarso da Sicília, aí no ponto de contato dos 2 mundos.
Se dá conta, Deus colocou a ele numa situação onde tinha que aprender daqui e daqui e tinha que aprender a conciliar. Tem muitos jovens que estão na universidade e quase vão ficar no outro lado. Não tem que ficar no outro lado. Tem que passar o evangelho para eles na linguagem que eles possam compreender, mas sem distorcer. Às vezes você está numa confusão. Deus está cozinhando você para que você possa passar o evangelho para eles. Às vezes você vai sofrer, às vezes vai ficar confundido, porque diz a Bíblia que aquela mulher que está com dores de parto, dores são dores. E às vezes você, por exemplo, você está estudando ciência biológica, um dos irmãos aqui, e escuta falar de Darwin, de evolucionismo e todas aquelas coisas, que paleontologia, que estratigrafia e tudo isso. Mas irmão, Deus já tem isso cozinhado. Tem irmãos que já são acadêmicos, são doutores e são crentes. Eles já sabem manejar bem isso que está confundindo você. Eles já passaram por aí. Eles já foram trabalhados por Deus para apresentar um testemunho claro e bíblico nesse mundo. A luta não é de você como pessoa, a luta é da igreja. Algo que para você é difícil de responder, já tem resposta faz tempo na igreja. Então você precisa conhecer o testemunho de Deus na igreja. Você não tem que fazer aquilo que faz avestruz. O problema não existe porque eu não vou pensar nele. Não, isso não é honestidade. Você tem que responder com a verdade. Tem resposta clara. E para isso Deus tem estado trabalhando na igreja por vários períodos, um detrás de outro. E o ponto-chave que encontraram os judeus, Aristóbulo, aquele fênio, foi o conceito de sabedoria. Na Bíblia, e já o irmão aqui no começo, já citou Provérbios 8, que fala da sabedoria de Deus. Aqueles irmãos descobriram que Salomão, que é filho de Davi, figura do Messias, já falou da sabedoria. E que o que ele falou da sabedoria era o que os gregos estavam chamando de logos. Então já todo aquele trabalho de Deus com os filósofos e de Deus com os judeus, 400 anos, quando chegou a hora exata, apareceu aquela visão da segunda vinda de Cristo, e João viu que Deus estava chamando o seu filho o Verbo de Deus. E que Paulo tinha chamado Cristo poder e sabedoria de Deus. A ponte já estava feita. Glória a Deus. Deus demorou, mas fez a ponte para salvar tribos, nações, povos e línguas. Então, amados, isso demorou um tempo, mas já foi preparado, já foi cozinhado, agora é nosso, agora é da igreja. Agora os apóstolos escreveram nas suas epístolas em grego, tendo em conta todo o trabalho histórico de Deus, para que fosse possível a muitas pessoas conhecer a Cristo e ser salvas. Então, amados, vamos lá, Provérbios, capítulo 8. E vamos ver lá como Deus fala do verbo, que é a sabedoria divina, e Deus aplicou a palavra verbo a seu filho. Então, livro dos Provérbios, capítulo 8. Vamos ver ali quem é o Filho de Deus. Como Deus trabalhou nas culturas todas da terra para revelar a glória do seu Filho. Amém? Porque Deus que está detrás de tudo. E temos que ter olhos para compreender a história, desde o governo de Deus em função do seu Filho. Então diz capítulo 8 de Provérbios, verso 12. Escuta aí, verso 12. Ali está falando a sabedoria personificada. Lembre-se que o autor disto é Salomão, que é filho de Davi,
que é figura de Cristo. E diz a Escritura que o Espírito de Cristo estava naqueles que escreveram o Antigo Testamento. Ou seja, Cristo, antes da encarnação, como estava sendo representado por Salomão, a quem Deus deu sabedoria, Cristo começou a falar através de Salomão. E a sabedoria divina começou a se revelar. E diz aqui: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Não pense que o conhecimento é ruim separado da vida, mas a vida tem luz, e a luz da vida é a verdade. Dizem: meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento, eu te tirarei do sacerdócio. Temos que receber o conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então diz aqui: eu, a sabedoria. Ou seja que a sabedoria de Deus é uma pessoa. É uma pessoa que fala eu. Porque só uma pessoa pode falar eu. Aqui a sabedoria se revelou personificada. A sabedoria de Deus é uma pessoa. Agora vamos ver como Cristo, que como disse Paulo em 1 Coríntios 1:24, que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Então, olha que a sabedoria de Deus, que é Cristo, que aparece personificada aqui, ele começa a falar de si mesmo. Ou seja, que vamos ouvir a Cristo falar aqui, e você vai ler esta passagem, passando por aquela ponte dos 400 anos de trabalho, e chegando nas epístolas em grego dos apóstolos. E vai ver a perfeita unidade e continuidade da revelação de Cristo na Bíblia. Então diz assim, capítulo 8, vamos ler o verso 22 em diante. Se pode seguir na sua Bíblia, coloque atenção. E aqui vou ter que ler outra tradução. Porque às vezes, amados, às vezes as traduções podem ser melhores umas que outras em algumas coisas. E com respeito à totalidade da palavra, você tem que saber escolher qual é a tradução mais exata. Eu tenho aqui aberto duas traduções, e em alguns versos vou ler a outra tradução para vocês chegarem mais ao sentido da palavra. Então estamos, Provérbios 8:22. Aqui diz o Senhor, estou lendo Ferreira da Almeida, revista e atualizada no Brasil, onde diz o Senhor é Javé, o tetragramão, o próprio Deus. E diz aí, Javé me possuía no início da sua obra. Oh! Você viu tudo que está escrito aqui? Quem está falando aqui? A sabedoria, Cristo, o verbo de Deus. Isso foi o que naqueles anos eles conseguiram ver, que o verbo era a sabedoria de Deus. Porque Deus sabe tudo, e acerca de si mesmo e de tudo. Portanto, o Logos de Deus é a sabedoria. Sabedoria é o Logos, é o verbo. Você deu conta? Então diz aqui, Javé ou seja que Javé não estava sozinho. O Pai estava com o verbo, com a sabedoria, com seu filho. No início da sua obra, se a obra dele começou aqui, já antes de Deus iniciar a sua obra, ele já me possuía. Ah, vê como é a mesma coisa que falou João? No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Você dá conta que é a mesma coisa? Javé me possuía. Esse me é a pessoa da sabedoria, que falou eu a sabedoria, é a segunda pessoa da Trindade, o verbo de Deus, tá? Então diz aqui,
o Senhor, o Yahvé, me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Antes. Por isso, quando você vai para Colossenses, que é uma carta que fala maravilha de Cristo, ali no capítulo 1, verso 15, 16, 17, diz que Cristo era antes de todas as coisas. Que todas as coisas nele subsistem, mas que ele é antes de tudo. Mas agora está falando Paulo em grego, para os colossenses. Aqui falava Salomão para os judeus. Se dá conta? Para Israel. Viu a ponte perfeita? Diz aí: desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Por isso diz, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas por ele foram feitas. Você vê a continuidade perfeita da revelação, revelando Cristo. E agora diz aqui: antes de haver abismos, porque os abismos aparecem no verso 2 de Gênesis 1, mas houve um tempo que não havia abismos. Antes de haver abismos, esta tradução diz, eu nasci. Como diz a sua tradução? Essa tradução é mais exata. A tradução, fui gerada. Porque a tradução, quando chega na palavra hebraica, gerada e nascida, pois são parecidos, mas não é exato. Porque nascer era que antes não tinha nascido e que depois nasceu, que não era no princípio, sino que nasceu, que teve começo. Mas ele é o começo, mas ele não tem começo. Então a tradução fui gerada é mais exata. Por isso diz filho unigênito. Mas aqui já nos detivemos faz uns minutos para lembrar que o verbo é gerado, mas não é gerado no tempo, é gerado na eternidade. O Filho é o unigênito do Pai, é gerado, mas não é gerado com começo. Como é que o verbo de Deus, que é o Filho unigênito, é gerado? Quando Deus se conhece a si mesmo, Ele gera de si uma imagem de si mesmo igual a si mesmo. Mas isso não começa a acontecer no tempo, porque nunca houve um tempo no qual Deus não se conheceu. Portanto, o autoconhecer-se de Deus é eterno. Portanto, o Filho unigênito do Pai é tão eterno como o Pai, porque o Pai nunca começou a conhecer alguma coisa, senão estaríamos dizendo que houve uma época na qual Deus não era Deus, que Deus não era onisciente, que Deus não se conhecia e começou a se conhecer. Então a palavra gerado não quer dizer criado. Gerado é porque Deus ama e ao se autoconhecer gera, mas não no tempo, no seu amor eterno, na sua onisciência eterna. Ele gera uma imagem de si que é igual a si, pela qual ele se expressa: eu sou o que sou. Então o unigênito do Pai é unigênito, mas é eterno. Que mistério! Unigênito eterno, o Filho eterno de Deus, mas Filho. Você dá conta? Na Trindade, a segunda pessoa da Trindade, mas Deus com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Está enxergando? Vamos indo bem? Vamos digerindo? Então, por isso essa tradução, fui gerada, que essa que tenho aqui, é melhor que essa que falei, eu nasci. Porque uma palavra no hebraico que o sentido exato é geração. Mas não geração no tempo, é geração no amor eterno de Deus em princípio. Esse é o verbo, a sabedoria de Deus. Então diz mais: antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, fui gerada. Aqui diz, eu nasci.
Mas outra tradução diz mais exatamente, fui gerada. Ou seja, a sabedoria gerada por Deus é o verbo unigênito do Pai. A sabedoria de Deus. E sigue falando. Verso 26 de Provérbios 8. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Aqui do cosmos. Agora escute aqui este verso. Quando ele, ou seja, o Pai, Deus, Yahvé, quando ele preparava os seus, aí estava eu. Quem é este eu? O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. Quando Yahvé preparava os seus, aí estava eu. O Filho estava com o Pai, antes da fundação do mundo e na criação de tudo. Por isso disse, sem ele nada do que foi feito, foi feito. Amém? Tudo foi feito por intermédio dele. Aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, lembre-se essa expressão lá em Gênesis, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Ah, que maravilha, que frase rica! Este é o nosso Senhor Jesus. Deus abra os olhos para compreender a nosso Senhor Jesus e para crer nele e ser transformados por ele. Então eu, a sabedoria, o Verbo de Deus, o Filho unigênito do Pai, estava com ele, com Deus, com meu Pai. E era seu arquiteto, estava com ele, por isso disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo, a sabedoria divina, era no princípio com Deus. E agora disse qual era o trabalho que o Filho tinha com o Pai. Disse que era o seu arquiteto. Ou seja, quando um homem quer construir uma casa, ele contrata um arquiteto. E eles juntos falam e conversam. Aqui vamos colocar um corredor que vai para o jardim. E naquele cantinho do jardim vamos colocar uma piscina. E esta casa vai ter vários níveis. Aqui primeiro nível, segundo nível, o nível intermédio. Aqui vai entrar a luz por aqui e por lá. Não é o pai sozinho que faz. E não é o arquiteto sozinho que faz. É o pai com o filho. Aqui aparece o filho como o arquiteto do pai, ou seja, desenhando juntamente com o pai. E isto nos lembra o que estivemos começando na introdução sexta noite. Como é que é Deus? Ele não faz nada sozinho. Ele é amor. Ele faz tudo com seu pai e com seu filho. O filho com o pai e o pai com o filho. E o filho é o arquiteto do pai. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, seu arquiteto e construtor é Deus. Mas Deus não fez nada sem o filho. A Nova Jerusalém, que é a esposa, é um desenho, um planejamento da Trindade em amor. Irmãos, se nós conhecemos a Deus, se o Espírito dele nos toca, nós não vamos ser pessoas egoístas. Não podemos ser egoístas se conhecemos a Deus. Um marido, como vai ser egoísta com sua mulher se conhece a Deus? Como vai fazer tudo como um ditador, controlando tudo, e ela não sabe nada, nem quanto ganha, nem em que gasta as coisas? Que classe de marido é esse? Se ele conhece a Deus, se Cristo se forma nele, vai fazer como o pai faz com o filho.
Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Filho é do Pai. O Pai não faz nada sem o Filho, faz tudo junto. Isso quer dizer ser arquiteto. Imagina um homem que vai trazer um presente para sua mulher e traz um ferro de passar. Está só pensando que ela trabalha para ele, que passe o ferro da camisa dele. Você compreende? Ele tem que pensar nela, que o que ela quer. Se ele vai pensar sozinho, vou fazer a casa assim, ele vai fazer uma casa de homens. Mas ela é mulher. Tem filhos e tem filhas, tem que ter em conta o outro, tem que ouvir o outro. E você que acha disto? Como você gosta? E a alegria dele vai ser alegrar o coração dela. Diz a Bíblia que quando um garoto ia casar com uma jovem, tinha que ser liberto de todos os trabalhos, da guerra e de tudo. E disse uma frase: para alegrar o coração dela um ano inteiro. Que isso é a lua de mel. Ele pensando alegrar ela durante todo o ano, não vai fazer outro trabalho, só vai alegrar ela. Isso é palavra inspirada por Deus. Hoje nós nem vamos de férias. Sigue trabalhando aqui, só pensando nele mesmo. Se dá conta, irmão, que isso que parece tão teológico é muito prático? Se dá conta que é prático? Conhecer a Deus, conhecer a Trindade, conhecer ser tocado pelo Espírito do Senhor, conhecer Ele, é muito prático. Vai mudar as pessoas. Se você conhece de verdade a Deus, você não pode ser egoísta. Você não pode viver só para si mesmo. Você só quer alegrar o outro, só pensa no outro. Tudo que o pai faz, faz para o filho. E tudo que o filho faz, faz para o pai. Eles pensam um no outro. Isso é Deus, essa é a Trindade, isso é a essência do amor. Isso que precisamos. Os noivos, os casais, as famílias, as igrejas, a sociedade. Amém? E agora ele sigue falando aqui, diz assim: então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia era as suas delícias. Oh, eternamente o Pai se delicia no Filho. Este é o meu Filho no qual eu tenho contentamento. Ouça na Ele. Vê? O Filho era as delícias do Pai. Se vê isso, irmão, como é que Deus? E agora sigue dizendo: oh meu Deus, me esqueço da hora. Chegamos às 12, vamos terminar aqui. E diz então: folgando perante Ele. Oh, perante Ele, essa é a palavra que no grego se fala pros. No princípio era o verbo, e o verbo era prós, de onde vem próximo. Com Deus é próximo, perante Ele. O Pai se regocijava no Filho, quando o Pai vê que o Filho é como Ele, que faz sempre o que lhe agrada. O Pai lhe deu toda a plenitude, o Pai delegou tudo para o Filho. O Pai não pensa nada sozinho. Ah, filho, vamos pensar que vamos fazer. O que vamos fazer? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Vamos fazer, fazem juntos. Né? Quando vai criar, nada, sim, o filho, nada do que foi feito, tudo fizeram juntos. Fizeram juntos. Agora o Pai vai se revelar e diz: não, o resplendor da minha glória é você. Você, meu filho, que é a minha glória. Se alguém vê você, vai me compreender a mim. Se recebe você, me vai receber a mim. Se honra você, vai me honrar a mim. Isso que é amor. Isso que é Deus. Esse é nosso Deus. Delega a arquitetura, delega a criação, delega a revelação e a redenção. Oi, como vamos salvar eles? Eu vou, Pai, eu vou pagar o preço. E Deus estava
em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Era o filho fazendo, mas não o filho sozinho. O pai estava no filho. O que o filho falava, o que o filho fazia, era o que o pai falava e o que o pai fazia. Faziam juntos as coisas. Assim é Deus. E a isso é que Ele nos está conduzindo. Na nossa vida privada, familiar, eclesial, ainda no governo da igreja, o presbitério, os obreiros trabalhando juntos para o Senhor, um com o outro. Assim é. Não vá sozinho, vão 2, 3. Oxalá podamos sempre estar juntos. Isso que Ele quer. Agora o juízo. Julga você, meu filho, você se fez homem. O que vão dizer os homens? É que Deus é Deus, Ele não sabe o que é ser homem, por isso Ele está lá no céu julgando a pobre gente aqui na terra. Filho, porquanto você é o filho do homem, você se fez homem, você vai julgar. E por isso diz, o Pai deu ao Filho o juízo, porquanto é filho do homem. E o Filho também agora julga, mas não julga sozinho. Ele disse que o testemunho de 2 homens que é verdadeiro. Eu não vou julgar sozinho, senão vou julgar de acordo com o Pai. E a isso Ele nos está conduzindo. Porque às vezes nós julgamos muito rápido. Às vezes nós julgamos segundo a vista de nossos olhos, segundo as aparências. Não dependemos de Deus. Confiamos em nossa própria prudência, não confiamos em Deus. Mas Jesus, diz a profecia dele em Isaías, não julgará segundo o que ouçam seus ouvidos, nem julgará segundo o que veem seus olhos, porque nós só vemos aparências. Julgará segundo seu Pai. E por isso Paulo também no Novo Testamento diz que de aqui em diante, a partir que somos novas criaturas em Cristo, que as coisas velhas passaram, de aqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja que agora temos que conhecer segundo Cristo. Temos que perguntar a Deus, Senhor, qual é a verdade deste assunto? Isso é depender de Deus. Se você confiar na sua própria prudência, você vai sair do caminho. Meu filho, diz a sabedoria, não confie na sua própria prudência. Fia-te do Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Então você não julga sozinho. Você invoca a Deus, você pergunta um assunto complexo, Senhor, como é isto? Você pergunta. Se você não sabe, não importa, você pode perguntar e Deus lhe dará sabedoria, participará algo mais de Cristo para você. Ah, Senhor, e agora isto tão complicado, predestinação, livre-arbítrio, como é isto, Senhor? E pergunta para Deus, Ele vai ajudar a equilibrar as coisas. Qualquer outra pergunta, pergunta para Deus. O próprio Filho, dizem, eu nada faço de mim mesmo. Ele depende do Pai, eu vivo pelo Pai. Aquele que me come, ou seja, que vive por eu como alimento para Ele, viverá por mim. Essa é a classe de vida que Ele preparou para nós. Ele é nossa sabedoria, Ele escolheu os nécios para Ele ser sabedoria dos nécios. O nécio não sabe, se eu acho que sei tudo, não vou confiar nele. Mas Deus permite que eu fique confundido precisamente para confiar nele, perguntar a Ele e esperar nele. E juntamente com Ele fazer as coisas. E o que eu faço com Ele representa Ele. Para isso foi feito o homem, varão e mulher, para representar a Deus, conter a Ele e portar a sua imagem, representar. Mas se você não está em espírito, se você não representa o sentir do espírito, você só se representa a si mesmo. Você acha o que você gosta, o que você gostaria, você faz as coisas à sua maneira, totalmente humanas, totalmente naturais. Você está desligado do espírito. Mas se você está em espírito, você tem aquele radar atento ao seu Pai. Pai, você está gemendo no espírito, Senhor. E agora, Senhor, o que faço aqui? E o Espírito vem e diz que o Pai ama o Filho.
e lhe mostra as coisas que o Pai está fazendo, para que o Filho as faça juntamente com o Pai. E assim o Filho e o Pai fazem junto tudo. E o Pai falando e o Filho falando em nome do Pai. E o Filho representando o Pai. E agora, o Pai e o Filho vieram na nossa igreja pelo Espírito, para que a igreja contenha Deus e represente Deus. Nós não temos que falar nossas próprias palavras para ficar bem, para estar na moda, não. Nós temos que estar aos pés do Senhor, esperando o que Ele deu. Se Ele dá pouquinho, vamos falar pouquinho. Ah, não, mas se fala um pouquinho, os irmãos que vão falar de mim, que mensagem tão pequena. Eu vou falar muito, vou acrescentar. Começamos a acrescentar, viramos monstros. Se Deus dá pouquinho, fica tranquilo, não se preocupe em você. Você só se preocupa em ver Ele, representar Ele exatamente. Até onde Ele vai, você vai. Se Ele para, você para. Como aquele jumento que já está treinado, não? Já não precisa muito. Já sabe quando tem que parar. Paro. Direito. Para aí. De esquerda para lá. Ah, mas no começo não é assim. Ninguém pode tocar. Me tocou. Ninguém pode trocar. Me feriu. Me estão mijando. Tudo. Ah, meu Deus. Deus tem que tratar com nós. Você sabe como é domado um jumento, não? Não é fácil. Pega nele, amarra nele, vai para lá, tira para cá, vai para lá, tira para cá. Sofre até que já cansado de tanto quebrantamento, vai ficando tranquilo. E diz a Bíblia, não seja como o jumento indômito que tem que ser tratado com freio, com cabestro, senão não vem perto de você. Ele quer estar lá no monte sozinho, comendo, pecando. Mas tem que ser trazido pela disciplina. E a disciplina nos faz baixar nossa cabeça, quebrar nossa cerviz soberba e aprender a ouvir o Senhor. Amém. Já quando você foi treinado, o Senhor pode montar acima do jumento e, oh, bem-vindo, Senhor. O Senhor, o jumento acha que foi para ele a glória. Mas não era para ele. Ele disse, sou um jumentinho. Era para o Senhor a glória. Então o Senhor tem que tratar-nos para representar ao próprio Senhor em espírito. Isso que fez o Filho e isso que o Espírito Santo está fazendo. Porque Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Mas não vai dominar, não vai ter autoridade delegada se primeiro ele não se somete, se não se nega e só espera na direção de Deus para representar o sentir de Deus e não a si mesmo. Amém, amados? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora mora na igreja e se forma na igreja para nos fazer como Ele é, para ser a esposa dele e bailar o vals e não o punk. Amém? Então vamos terminar aqui esta parte. Diz aqui, verso 31, regozijando-me, disse o Verbo, no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha isso. O Pai acha as delícias em Cristo. E Cristo acha as suas delícias com a igreja, os filhos dos homens. O Pai no Filho e o Pai e o Filho pelo Espírito na igreja. Como o Pai se delicia no Filho, o Pai quis que o Filho tivesse esposa, para ele se deliciar também nela. E essa é a igreja, feita por homens, conformados à sua imagem e à sua semelhança. Vamos a dar graças a Deus, vamos orar a Deus, vamos dizer, Senhor, como gostaríamos que o Senhor verdadeiramente continue trabalhando em nós,
para que o Senhor consiga a sua delícia na sua igreja. Vamos orar. Pai, o Senhor tem nos trazido até aqui. O Senhor tem nos socorrido e quer continuar fazendo. Agradecemos o seu amor, a sua bondade, a sua revelação, o seu Espírito. Rogamos que o Senhor nos conquiste mais. Queremos caminhar contigo e te seguir aonde quer que o Senhor vá. Não queremos impor nossa própria obstinação, Senhor. Tem compaixão de nossa loucura. Nos concede cordura, Senhor. Obediência e lealdade a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos. A paz do Senhor seja com todos.